Atlético 0, Corinthians 1. Por que o Furacão, mesmo jogando bem, não conseguiu vencer? E como o Corinthians, mesmo sem jogar tão bem assim, conseguiu uma grande vitória? Você vai entender agora. Atlético 0, Corinthians 1. O Furacão não conseguiu vencer dentro de casa. O Corinthians fez um jogo muito sólido e conseguiu uma vitória muito importante. Todos os detalhes táticos você vai entender agora numa análise especial feita por Alexandre Senechal, que destrinchou essa partida pra gente para mostrar como a prisão de Dorival Júnior levou vantagem sobre um Furacão que até fez uma boa partida, né, Lê? Fez uma ótima partida e o próprio Dorival Júnior falou em coletiva sobre isso, a questão do Corinthians não ter jogado muito bem, mas ter sido um time muito valente, ter sido um time muito competitivo e conseguido a vitória. Basicamente, a chance do Garro foi a única chance clara do Corinthians. 1-0 no placar. O Hugo Souza foi o melhor jogador do time. O Atlético perdeu pênalti. O Atlético teve várias chances claras em que não geraram um gol. O Corinthians sai com a vitória, apesar de uma ótima partida do Furacão. E o Corinthians mostrando nesses duelos fora de casa de novo, né? Ganhando do adversário que pressiona mais, conseguindo fazer aquela prisão do Dorival Júnior, né? Fechar muito bem os espaços para conseguir sair com a vitória. Isso que a gente vai mostrar na análise. Um ótimo jogo de futebol. Muita gente falou que o jogo foi feio. O gramado tá ruim mesmo, mas o jogo não foi feio. O jogo não foi, não. O jogo não foi feio, não. O jogo foi uma batalha tática muito inteligente, muito interessante, e a gente vai abordar isso aqui na análise. Muito bem, antes de pedir para você, torcedor do Furacão, torcedor do Timão, deixar o teu like, se inscrever no canal, que é muito importante. Aqui você não perde nenhum conteúdo de análise, seja de partidas ou de contratações. Aqui o WTV tá em cima sempre da cobertura de todas as equipes, e vocês são muito bem-vindos, sempre importante contar com o apoio de vocês. Vamos falar então desse jogo, Ale, sem mais delongas? Bora lá, porque o Corinthians não tinha o Yuri Alberto machucado, não tinha Bidon, que estava lesionado, tá em transição, mas também não veio aqui para Curitiba, de onde a gente grava esse vídeo. O Corinthians tinha, na formação tática, basicamente no início do jogo, um 4-4-2. Aqui é o campo ofensivo. Memphis e Garro eram os caras com mais liberdade para ficar à frente, né? O Memphis, o centroavante, e o Garro com muita liberdade para chegar próximo ao atacante, para poder armar o jogo, era o cara mais livre. Vitinho e Charles, uma novidade no time, pela meia-direita, eram os dois caras que faziam o lado do meio-campo pelo lado, né? O Vitinho meia-esquerda e o Charles meia-direita, muitas vezes até chegando como pontas, né? Engraçado ver o Charles nessa posição, não é a dele. E a dupla de volantes com o Ranielli e Matheus Pereira. Era assim que o Corinthians estava formado, com a linha de 4 defensiva. A gente passa o vídeo porque a gente tem também a formação do Atlético, que teve novidade, não teve o sistema de 3 zagueiros. Tinha Teran e Arthur Dias como os 2 zagueiros do time, com Esquivel na ala esquerda, Benavides na ala direita, Luiz Gustavo fazendo o meio campo, e aí talvez o meio campo que a torcida do Furacão espera ver na temporada. Luiz Gustavo, Portija e Zapelli, os 3 por dentro, com um trio de ataque que a gente vai ver aqui na sequência. O Arthur Dias vai tentar esse passe no ataque. O Atlético usou muito dessa transição, né? Tentou muito essa transição direta. A gente já vai falar sobre isso na análise. Corinthians, como eu disse, na linha de 4. Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, os zagueiros, com o Mateuzinho e Bidu, os bons alas do Corinthians na partida. E na frente tinha no ataque o trio de ataque com Mendonça, e foco nesse cara, muito importante, Julimar e Viveiros. O Mendonça fazia um papel muito importante para ser esse ponta direita, para ser esse cara que descia. O Atlético tentava, com os 3 da frente e os 3 no meio, pressionar os 4 mais 2 que o Corinthians utilizava na saída de bola a todo momento. A gente também vai deixar claro na análise. Esse início é só para mostrar a estrutura. Falei sobre o Mendonça. Olha onde ele está aqui, ó. Fechando pela direita, uma linha de 5. O time era um 4-3-3 quando o Mendonça era ponta direita. O time era um 5-3-2 quando o Mendonça virava uma espécie de ala. O Benavides fechava como terceiro zagueiro, então ficava nessa formatação. Ou até um 4-4-2, com o Mendonça um pouco à frente, pegando uma subida do Bidu para fechar não uma linha de 5, mas uma linha de 4. Então o Mendonça era o pêndulo do time para a variação tática do Odair Hellmann, que funcionou muito bem no Olha jogo. A importância desse cara, né? A gente tá falando de um cara que pode mudar a formação do time e se adaptar ali de várias formas para fazer essas compensações, né? 5-3-2, 4-3-3 ou 4-4-2? Depende de onde o Mendonça vai estar no campo. Ele é o pêndulo para fazer essa formatação. O Atlético se fechava assim muitas vezes em linha de 5 para evitar os espaços para o Corinthians. Do lado direito funcionava porque ele estava do lado direito. Do lado esquerdo às vezes não. E a gente já vai mostrar isso aqui na análise. Mas aqui mostrando agora a estrutura do Atlético no campo de defesa, né? A gente mostrou no campo de ataque e no campo de defesa. Contra o Corinthians, que tinha os 2 pontas, eu vou até voltar aqui um pouquinho para mostrar isso com calma na marcação. Eu falei, né? O Charles e o Vitinho viravam pontas. O Vitinho é um atacante. O Charles não muito. Mas ficava nessa linha de 3 à frente para você ter os 2 volantes, o Garro com liberdade e os alas. O Mateuzinho com liberdade pela direita e o Bidu, que vai aparecer no lance com muita liberdade para a esquerda. O Bidu com espaço, porque o Mendonça fechou a linha de 5. Aqui ele tem espaço para jogar. O Mendonça vai fazer o salto e quando o Mendonça faz o salto, chegava na situação que o Dorival estava buscando, que era ter os 3 da frente, mais
um jogador que vem pelo lado, então você ter 4 homens por dentro contra a linha de 4 do Atlético, agora é a linha de 4 que o Mendonça saltou no Bidu. Então o Vitinho salta, você tem a entrada do Garro, o Memphis e o Charles nessa última linha para tentar ter, claro, o Vitinho está longe da jogada, mas para tentar ter uma igualdade numérica que aqui dentro da área não aparece pelo Vitinho estar muito aberto. Mas eram as ideias dos times para construir o jogo, né? O Atlético tendo esse balanço na defesa e o Corinthians tentando ter essa superioridade no ataque quando essa bola girava. Corinthians com linha de 4, mais os 2 volantes. Eu citei o Charles e aqui não está o Vitinho, o 4-4-2 do Corinthians na saída de bola, em que o Atlético, de novo, né, com os 3 jogadores da frente, os 3 do meio tentava saltar, e aqui até o Esquivel saltou, tá? No Mateuzinho. Eram 7 homens do Atlético no campo de ataque. E essa pressão do Atlético funcionou muito. Portija, aqui estava com 2, não saltou porque tinha um jogador nas costas dele. Julimar agora sim salta, o Atlético vai ficar no momento encaixado. Isso aconteceu muito, o Corinthians teve muita dificuldade de sair jogando e não conseguiu criar muitas chances muito por isso também. Ó. Olha como está todo mundo marcado. Você até teria o Charles aqui numa inversão, mas é uma bola muito difícil, né? O Luiz Gustavo salta, a bola sobra e vai sobrar para o Viveiros sozinho. Ó. Tudo bem que tem 2 zagueiros, né? Mas eles não chegaram na bola. O Viveiros finaliza sozinho e consegue fazer né, fazer a finalização, mas a bola acaba sobrando. Mas você vê quantas ideias, né, Mate, nesse início de vídeo, né? E você vê o duelo tático, né, Ale, dos 2 times, né? E como mostram capacidade os 2 treinadores para projetar isso e como também os jogadores aplicaram bem, né, cara? Você fala das 2 equipes, né? O Corinthians, por mais que não tenha conseguido criar tanto, é um time que tem essa capacidade individual. Sim. E quando tá bem montadinho pelo Dorival ali, é um time que consegue colocar os adversários sob dificuldade. O Atlético, mesmo também, talvez não tendo tanta qualidade assim quanto o Corinthians, mas com um time bem encaixado, conseguiu sufocar o Corinthians, dificultar essa série de bola. Então você percebe esse duelo de detalhes, né? Que você está destrinchando aqui pra gente, como é realmente uma questão que qualquer coisinha pode fazer diferença, né? Sim. E foi realmente um jogo muito igual nesse sentido, né? Exatamente. O que era o ponto de superioridade pro Corinthians e como que saiu o gol? Do lado direito, o Mendonça fazia esse trabalho muito bem. Do lado esquerdo, o Zapelli não era um cara que era um meia pela esquerda, ele era um meia do time que fazia uma trinca de meias com o Portigi e com o Luiz Gustavo, que até está invertido, mas o Zapelli tinha que fazer esse trabalho para descer. E o Corinthians tinha Mateuzinho escapando pela direita, o Charles que vinha da direita para dentro e o Garro com liberdade que vinha no setor da bola. Então a bola está pelo lado direito, o Garro também encostava. E aí você tinha uma situação de 3 jogadores para 3 do Atlético, porque o Zapelli tinha que compensar e o Luiz Gustavo precisava saltar, com o Esquivel marcando a subida do ponta normalmente. Muitas vezes até o Arthur Dias vinha fazer esse combate. Aqui o Esquivel ganha a jogada, depois o Mateuzinho briga e acaba ganhando o lateral pelo Corinthians. Mas o Corinthians tinha vantagem quando conseguia para o campo de ataque pelo lado direito do campo. E aqui você vê o Atlético num 4-4-2 agora, porque o Mendonça saltou no Bidu, o Garro está pelo lado esquerdo. A triangulação com o Vitinho, mesma coisa que eu mostrei, é pelo outro lado. Tem uma boa troca de passes com o Matheus Pereira, o Garro vai sair nas costas do Luiz Gustavo, que não consegue fazer o corte, tenta que saltar e o Corinthians encontra aquela questão de ter igualdade numérica no ataque. O Memphis até não consegue fazer a jogada, tem o corte aqui do próprio Luiz Gustavo que se recupera, só que a bola vai sobrar para o lado direito. E aí você tem o Zapelli por dentro, porque ele é um meia, o Mateuzinho muito livre. O Zapelli não está aqui na marcação do Mateuzinho. Quem vai saltar é o Luiz Gustavo, que deveria estar aqui, e o Esquivel vai abrir a linha, também vão saltar, só que o Esquivel está longe da jogada. O cruzamento sai, o Teran vai ganhar o duelo do Memphis na área, a bola vai sobrar na entrada da área, no setor onde normalmente estaria o Luiz Gustavo. E o Garro pega essa bola de frente, acaba fazendo gol pro Corinthians. Então, o desencaixe é um pouco pela estrutura que foi escolhida pelo Atlético, é um pouco pela função do Zapelli, que ia ter que compensar isso pelo lado, ia ter dificuldade, o Odair sabia disso, calculado. Claro. Risco calculado, mas que gera o gol do Corinthians. Não é por um erro de leitura, é por uma oportunidade que o Corinthians aproveitou em cima do que o Atlético estava oferecendo na marcação. O erro, o gol é totalmente tático. É o desencaixe tático do Atlético por um lado, a jogada começa do lado esquerdo e vem pelo lado direito, e que culmina no Luiz Gustavo tendo que saltar para a direita para fechar, para a esquerda do Atlético, né, para fechar o cruzamento, e não estar à frente da área, onde o Garro pega o rebote e faz o gol. Esses são os detalhes que eu acabei de citar, né? Olha como é rico. E é muito interessante você mostrar pra gente o caminho do Corinthians, né? Pelo lado direito aqui, né? Como o time tinha essa visão de que pelo lado direito o Atlético não estava conseguindo coibir as subidas do Mateuzinho, por exemplo, né? O Corinthians estava conseguindo ter esse escape por ali, né? E como o gol surge por ali, o cruzamento acontece, há um
um tempo necessário para o Garro dominar essa bola e finalizar por conta do desencaixe na compensação do Atlético. É isso mesmo, Mate. E assim, pós-gol e antes do gol mesmo, o Corinthians sofria com a questão da transição muito rápida pro Viveiros, que é muito bom nesse duelo, né? Ele, quando ele tá de mano no corpo, é muito difícil de segurar. E mesmo depois do gol, o Corinthians não abdicou de marcar a pressão quando podia, de subir um pouco as linhas. O 4-4-2 bem montado, com o lateral sempre saltando para pegar outro lateral. O Bidu e o Mateuzinho fazem muito isso. Opção de passe fica acabando fechada apenas pros zagueiros, né? O Gustavo mesmo assim consegue o giro, o Benavides não domina muito bem. De novo, opção de passe vai ser atrás para os zagueiros, que daí só tinha o Memphis, né, para cuidar desses dois zagueiros. É claro que o Memphis não vai se doar, vai correr pra caramba para fechar passe de zagueiro, vai até dar uma ajuda, mas não é muita dele. E o Atlético encontrou muito isso, principalmente essa bola do Arthur Dias, que entrou algumas vezes no jogo para pegar o Viveiros em situação de mano a mano. E ele ganhou esses, contra o Santos foi assim. Tem análise aqui no canal. Contra o Corinthians também foi assim, em que o Kevin Viveiros está indo muito bem nesses duelos físicos, está pecando nas finalizações, é verdade, mas tem ganhado muito esses duelos. Então, o que o Dorival fez? Começou a fazer uma mudança. Começou a trazer o Ranieri mais para dentro, para evitar essa bola na última linha. O Corinthians formava agora um sistema de 3 zagueiros, com o Ranieri ou por dentro ou pela esquerda da zaga, dependia do sistema. E aí o Corinthians veio para o 5-3-2. Eu acelero a jogada porque o Atlético vai rodar bastante essa bola e tudo mais, mas para mostrar depois, quando o passe do Portillo entrar, no Mendonça, vai ser no entrelinha agora. Vai ser numa situação não mais na última linha, mas no entrelinha que você consegue se recuperar, né? Aqui a bola até entra no Viveiros também no entrelinha, só que ele tem que arriscar de longe. Ele não tem mais a bola para ele infiltrar cara a cara, mano a mano com o zagueiro, para sair cara a cara com o Hugo. Agora ele vai ter que chegar um pouco de longe. O Corinthians muda isso já no final do primeiro tempo, entendendo que estava sofrendo muito, e o Atlético acaba não conseguindo aproveitar, né? Cria bastante, é verdade, mas acaba não conseguindo aproveitar as chances para poder fazer esse gol, né? Mudança já no primeiro tempo, do Dorival entendendo que precisava. O Dorival, cara, a qualidade dele tá mais do que provada, né? Que ele é um cara que consegue ser muito estratégico e consegue enxergar vantagens no campo. Esse é o melhor cenário pro Dorival. Isso é inacreditável, cara. E assim, a gente tá falando de um cara que na Copa do Brasil tem muito sucesso, né? E tem 3 títulos recentes de Copa do Brasil, né? E que mostra isso, né? Essa leitura de jogo dele é muito boa, da equipe dele mesmo, né? E ele consegue enxergar essas vantagens que estão acontecendo e corrigir esses cenários. Muito legal você trazer isso pra gente aqui, Ale. É legal e, assim, como eu disse, o jogo foi ruim para muita gente. O jogo, taticamente, foi muito rico. Segundo tempo, o Atlético tem uma mudança, entra o Chiquete no lugar do Portilla. Abre o time, vai ter 3 atacantes por dentro, com 2 alas bem espetados, vai fazer o 3-2-5. Com Benavides como terceiro zagueiro, junto de Teran e Arthur Dias. Agora a dupla de volantes é Luiz Gustavo e Zapelli. E os alas têm um papel fundamental. Aqui o Esquivel já aparece, o Mendonça ainda não. O Mendonça vira ala direito, para você ter Julimar, Chiquete e Viveiros por dentro, para afundar essa linha de 5 do Corinthians, para fazer ela pesar, para quando você tiver essa mudança de jogo, essa linha, esse 5-3-2 do Corinthians, não tá bem encaixado para o cara que vem de trás, no caso o zagueiro pela direita. Olha o outro ala aqui, ó, bem espetado. O Esquivel nem aparece na imagem, o Mendonça sim. Quando a bola entra no Mendonça, olha o espaço que ele tem. O Corinthians, mesmo em linha de 5, não consegue fechar. O Mendonça vai ganhar o duelo individual. Na verdade, aqui não, né? Ele vai chutar direto e o Hugo vai fazer uma defesaça, como eu disse, melhor jogador do Corinthians em campo. Baita bola, hein? Baita bola. Corinthians, ó, no 5-3-2 ainda, e o Dorival começou a empilhar a gente. Aqui, você já tem o Guinegão no lugar do Garro. Era Memphis, né? E Guinegão na frente. Você já tem o André também, junto com os volantes, ainda com o Ranieri de volante aqui nessa situação. E o Alan também já tinha entrado. Depois vai ficar mais fechado ainda. Você ainda tem o 5-3-2 do Corinthians montadinho para segurar o resultado na arena. Vamos dar o play aqui, agora foi. A jogada pelo lado, né? Ela tem o Atlético com o 3-2-5, né? O Benavides saltando mais uma vez e encontrando de novo o Mendonça numa situação de 1 contra 1. Pelo lado do campo, o Atlético queria ter essa vantagem para poder criar jogadas. O Mendonça vai jogar essa bola por dentro, a bola vai girar, olha o outro ala com muito espaço. De novo vai estar no 1 contra 1, né? Porque o balanço do 5-3-2 demora para acontecer. O Esquivel vai tentar a jogada para dentro da área, o Chiquete acaba não conseguindo dominar e aí a zaga do Corinthians vai cortar para fora. Mas olha como o Corinthians foi muito defensivo, ficou nesse 5-3-2, né? Contra o 3-2-5 do Atlético para segurar, mas mesmo assim o Atlético conseguia ter volume, conseguia encontrar jogo e tinha na participação do Benavides uma função muito importante, porque a linha de 5 está aqui contra a linha de 5 do Corinthians, fica todo mundo meio de mano, o Benavides vai embora.
Mesmo sendo zagueiro pela direita, ele estava dando muito volume, muito jogo pelo lado do campo pro Atlético. Essa jogada não vai entrar nele, a bola vai voltar. O Zapelli tinha até a opção de novo do Esquivel aqui, ó, do outro lado. Corinthians até num 5-5 agora, porque Memphis e Guinegão desceram muito para ajudar. Então o Corinthians estava bem fechado mesmo. Ela volta para a direita no Julimar, que saiu da linha de frente para vir dominar essa bola de frente. Aí ele tem opções de novo, né? Tem a ultrapassagem aqui do Mendonça, ele agora vai puxar a marcação do zagueiro. O Mendonça vai ganhar o duelo individual agora sim do Bidu, vai vir por dentro e aí vai ter espaço para finalizar. Poderia tentar um cruzamento, que tá aí ruim até, tentou a finalização e chutou para fora. Mas é mostrando como esse Atlético teve volume, né? E como o Corinthians foi tentando se fechar. Como o Corinthians foi tentando cada vez mais ter o controle sem a bola, né, que a gente chama, ter mais gente para fechar esses espaços, para não deixar isso mais acontecer. Você tinha agora o Tentar Corinthians... tornar a posse do Atlético morta, né? Exatamente. Agora você tinha o Corinthians no 5-4-1, com a linha de 5, com o Ranieri por dentro já, porque tinha entrado o André Ramalho, tá aqui, com André e Carrídio fechando os lados do campo. Se você olhar para a escalação do Corinthians no final do jogo, é maluquice. Você pensar que o Corinthians terminou o jogo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu. André, Ranieri, Alan e Carrídio, né? Carrídio, Alan, Ranieri e André e Guinegão. Cara, você tem um atacante e o resto é tudo volante para trás, né? Nas funções. Olha como o Corinthians se agarrou ao resultado do jeito que dava e teve muitos méritos também, né, por conseguir defender e também pela partida que o Hugo Souza fez. E o Atlético seguia com essa ideia de ter 3-2-5, ter uma linha de 5 na frente para poder encontrar espaço. E gira o jogo, consegue encontrar 3 contra 3 pelo lado, consegue ter as tabelas, consegue até achar espaço de ultrapassagem, a bola vai entrar, o Corinthians recupera, vai girar o jogo de novo, a bola vai ser recuperada, vai para a esquerda na situação de 1 contra 1 para fazer o salto do Mateuzinho, para tentar ter vantagem na área. A bola entra no Chiquete, que faz o movimento de sair da referência para vir nas costas do jogador adversário, e aí o Ranieri vai muito bem para bloquear a primeira jogada. A bola vai ficar viva com o Atlético ainda dentro da área e o chute vai acabar travado porque tem 4 corintianos na bola e o Atlético não vai conseguir fazer o gol. É o lance que fecha a análise, mas que mostra como o Atlético conseguiu propor, e o Odair falou, melhor jogo desde que eu assumi e nós perdemos o jogo. Mas não dá para criticar a atuação. Falaram que meu time era muito de transição e nós no WTV fazemos muito isso também, mas como eu consigo propor, como eu consigo também jogar em cima de adversários que têm uma qualidade técnica muito alta no Campeonato Brasileiro, falou tudo isso na coletiva e o Dorival também assumindo que o time foi resiliente, que o time foi valente e conseguiu a vitória, também se agarrando muito à vantagem do primeiro tempo e se fechando cada vez mais. Poderia ter sido um resultado diferente, a análise não mudaria, é assim que a gente faz no WTV, a gente analisa desempenho e não resultado. O Atlético jogou para vencer, o Corinthians não mostrou tanto isso para vencer, o Corinthians teve méritos defensivos, saiu com os 3 pontos, o Atlético amarga a primeira derrota no Campeonato Brasileiro, mas sai gigantesco com uma atuação excelente. Muito bom para o Corinthians e, entre aspas, muito bom para o Atlético, o que nós vimos ontem na Arena da Baixada. O Atlético mostrou mecanismos que até então talvez eu não tinha visto de uma forma tão clara, né? Para atacar, assim como o Adair falou. É a questão do Atlético é concluir jogadas, né, cara? O Atlético perdeu o pênalti, o Atlético realmente teve uma finalização boa com o Mendonça ali e o que mais? Conseguiu concluir muito bem a jogada, né? Pois é. Esse é o passo que tem que dar. E aí não é com o treinador, né? Aí é o jogador que tá ali para realmente concluir com eficiência, né? Por outro lado, perdeu muito gol, cara. Teve lance de bola parada que eu não trouxe, mas perdeu muito gol. Não pode perder tanto gol assim contra o adversário tão qualificado quanto o Corinthians. Esse é o ponto, né? Do outro lado você tem um Corinthians que, cara, você jogar contra o Corinthians atrás do placar deve ser um desastre, um terror para qualquer time. Porque, cara, o Dorival Júnior, como a gente falou, um cara muito estratégico, um cara que consegue trazer a vantagem no time adversário para um cenário a seu favor muito rapidamente, ou com um ajuste tático dentro de campo, ou com um ajuste de peças. Ele é um cara muito inteligente, isso e bem estratégico, né? Isso a gente tem que dar os méritos pro Dorival Júnior, que por mais que seja questionado em muitos momentos, é um cara vitorioso, um cara que consegue ler bem o jogo com sua comissão técnica. O Corinthians que, mesmo com desfalques, consegue um resultado muito grande. Ale, acho que a gente já falou bastante aqui, né, sobre pontos positivos e negativos. Acho que é só enaltecer a qualidade que foi esse jogo mesmo, né? Foi muito bom. O jogo, taticamente, foi muito rico e era isso que eu queria deixar aqui nessa análise, porque vi muitos comentários do jogo ter sido ruim, o jogo ter sido ruim, e na minha visão, o jogo não teve nada de ruim. Para nós que gostamos dessa parte tática foi muito bom, né? Mas quero saber de você, torcedor corintiano, torcedor do Atlético, qual a sua visão dessa partida? Se achou o jogo ruim aos olhos e agora mudou de opinião com a nossa análise? Taticamente foi muito rico. Espero que você tenha gostado da análise. Deixa o teu like, se inscreve no canal que é muito importante. E aqui a cobertura, tanto do Furacão quanto do Timão, é completa. Análise de contratações e de partidas também você encontra aqui na WTV. Um abraço e até o próximo vídeo.